É bastante comum, bastante frequente que a gente tenha medo de entrar num relacionamento mais sério, mais profundo. Eu já falei algumas vezes sobre isso, mas hoje eu vou trazer outros focos também sobre o medo e sobre os efeitos disso para a nossa relação amorosa. Porque muitas vezes o que acontece? A gente quer o relacionamento, a gente ama a pessoa que está ali do nosso lado, nós queremos continuar nutrindo e que essa relação cresça e seja cada vez melhor, mas vem sempre acompanhado um medo de realmente se entregar e se jogar e assumir de fato os riscos que um relacionamento sério pede, né? Envolve. Bom, sim, tem riscos, com certeza. E o risco maior é o risco de se machucar. E é isso que a gente evita demais, né? E é daí que surge também o medo. Bom, tem outras coisas também que a gente pode explorar aqui. Mas, voltando um pouquinho no efeito que esse medo tem, o que é que a gente faz evitando, por que a gente faz esses movimentos, por que a gente quer tanto uma relação e ao mesmo tempo não consegue fazer essa entrega? Muitas vezes isso surge de experiências anteriores que ficaram mal resolvidas em outros relacionamentos amorosos e também pode ser que surja de problemas que a minha família de origem tinha, de visão que eu tenho sobre relação amorosa e que eu olho para todo esse cenário de forma mais consciente, de forma também inconsciente, principalmente quando são esses problemas da nossa família, coisas que eu nem sei que aconteceram, mas que estão aqui dentro de mim, tendo algum movimento, algum som que me atrapalha. Então, o que acontece? Isso tudo vem para mim pode vir em forma de medo. Aquilo que eu fiquei lá na relação anterior mal resolvido, que eu não gostei, onde eu desconfiei, onde eu tive motivos para desconfiança, onde eu me machuquei emocionalmente, eu me entreguei demais e não fui correspondida, por exemplo. E aí essas coisas que vão acontecendo e que eu vou compreendendo que a relação amorosa ela está a serviço mais de gerar dores e problemas do que de gerar felicidade, alegria, conexão, faz com que eu comece a ter medo de entrar numa relação com alguém. E também acontece muitas vezes da pessoa nem ter passado por essas experiências tão ruins antes, mas mesmo assim agora na relação atual tem esse medo. Seja lá qual for a raiz do medo, ou porquê que você consegue compreender que existe esse medo dentro de você, o grande problema disso, a grande questão do medo no relacionamento é o efeito que ele tem. Porque ao invés de você realmente conseguir se conectar, grudar, ficar com essa pessoa que você tanto quer, o medo tem um efeito que desconecta, que separa vocês, porque é uma forma que você que está sentindo medo tem de se preservar. Então vamos entrar aqui no medo de se machucar. Tá? Eu tenho medo de me machucar numa relação amorosa, por isso eu acabo não me entregando, não assumindo uma relação amorosa mais profunda. Bom, não tem jeito. Se você quer, de verdade, entrar na relação, ter alguém ao seu lado, assumir as consequências do que tiver que assumir, você vai ter que fazer isso com medo e vai ter que seguir se entregando, se abrindo de fato para essa possibilidade. Porque do contrário, se você fica nesse medo e você se paralisa, você não consegue engatar, o outro vai embora. Aí, desse lugar, nasce a desconfiança. A pessoa que está com você pode acabar desconfiando de você e você também fica com dificuldade de confiar que essa relação amorosa que você pode investir nela. O grande ponto aqui é você não vai ter certeza, acho que eu já falei disso em alguma live, a gente não tem como ter certeza do que vai dar no relacionamento. A única certeza que eu tenho, tem mais de uma certeza, mas uma certeza que eu tenho é que eu posso me machucar. Isso é fato. Então, se eu tenho medo de me machucar, ou eu fico paralisada e não avanço, aí eu tô sempre solteira ou solteiro, eu não engato de fato com alguém, ou eu assumo tudo o que eu preciso e o risco do machucado, se em algum momento quando isso vai acontecer, eu assumo que isso vai acontecer, vivencio isso como uma adulta e vou para a relação, porque a relação só vai acontecer de fato, só vai ficar profunda e crescente se eu acabo indo. Então eu costumo brincar no processo terapêutico que é assim, deixa eu pegar aqui um objeto.
Imagina lá que esse é meu medo e que o meu parceiro tá aqui. Eu quero muito ele, eu quero essa relação, eu quero estar com essa pessoa, mas eu tenho muito medo de me machucar. Então, o que eu faço? Se dentro de mim eu assumo, beleza, eu sei que eu vou me machucar em algum momento, que talvez tenha alguma coisa que não dê certo, que nem sempre serão flores. Eu sei que é assim, o meu medo tá aqui me mostrando isso. Eu assumo dentro de mim que, mesmo sabendo que esse é um risco que eu corro, eu quero seguir em frente, eu vou assumir minha relação com essa pessoa que tá aqui do meu lado. E o que eu faço com esse medo? Ao invés de eu querer expulsar ele da minha vida, que é muitas vezes o que as pessoas que me procuram vêm tentando fazer, elas querem que esse medo seja eliminado, isso não é possível. Então, o que acontece? Ao invés de eu fazer um movimento contra o medo, já que a minha decisão é ficar, eu tenho que fazer um movimento de acolhimento do meu medo. Eu preciso olhar para isso daqui. Esse medo, ele tá, de alguma forma, me protegendo. Ele tem uma função boa, uma boa intenção na minha vida. E nesse caso, esse medo de sofrer é um medo de autopreservação, de proteção. E faz parte da nossa essência, por isso que não dá para eliminar, por isso que não tem onde enfiar o medo. É igual felicidade, raiva. Lembra do filminho Divertidamente? Não sei se vocês já assistiram aí, mas é um filme que vale a pena, porque lá fala dos 5 sentimentos básicos que a gente tem. E aí a felicidade, a tristeza, a raiva, o nojo, o medo, fazem parte disso aqui, de quem nós somos. O medo, ele tá ali, vai continuar fazendo parte. Então, por que eu falo que tem que acolher? Porque eu paro de brigar com esse sentimento para poder estar com essa pessoa. E aí eu faço um movimento de acolhimento, eu olho para o meu medo, eu percebo no meu medo qual é a boa intenção desse medo, e eu me entrego para o movimento que ele traz da boa intenção dele, que é de proteção, de autopreservação. Reconheço que isso aqui tá a serviço da minha vida, para que eu possa me entregar para essa pessoa de fato, para que eu possa assumir os riscos que uma relação amorosa envolve, para estar com essa pessoa aqui que gosta de mim, que também tá com o seu medo, que também tem dificuldades, que também tá, de certa forma, sei lá como é que vai ser isso daí. Pode ser que essa pessoa sinta um medo diferente do meu, mas também tem risco para os dois lados. Quem diz que relação amorosa só um vai sofrer? E o sofrimento, eu falei aqui que é uma das certezas que a gente tem numa relação amorosa, porque é o seguinte: oi, Carla, tô vendo que tá entrando um monte de gente, eu nem tô parando pra falar oi pra vocês, gente, coraçãozinho pra vocês também. Então é o seguinte, a relação amorosa, uma das certezas que a gente tem é que vai ter confusão. Imagina que são dois universos distintos, né, duas pessoas completamente diferentes que estão se unindo. Cara, não tem como não ter conflito. A gente vai se estranhar em algum momento, vai ser difícil de alguma forma em algum momento. Então, nesse sentido, eu falo que a gente entra numa relação sabendo que vai ter um certo sofrimento, porque é verdade, é verdadeiro. Isso faz parte do objetivo da relação amorosa, que está a serviço da nossa própria vida, do nosso autodesenvolvimento como ser humano. A gente gosta de outra pessoa e a gente quer se unir para que a gente crescer, para a vida ficar melhor. Não que a gente não possa viver sem o outro, não é isso. Mas a vida fica sim melhor com outras pessoas. Nós somos seres relacionais, nós não fomos feitos para viver numa caixinha individual. Então, a gente está buscando essa conexão e essa conexão ela é conflituosa em algum momento. E é lógico que isso vai dar medo, é lógico que eu vou tentar me preservar dessa situação. Só que assim, se eu ficar só no medo, eu fico na minha caixinha. Se eu acolho e dou um lugar pro medo lá dentro de mim e vou com o meu medo, então eu pego ele aqui e sigo, aí tem outra força, eu tenho um apoio, o medo vira um apoio para seguir junto com essa pessoa. E o conflito que vai surgir lá na frente, que é certeza que em algum momento vai vir, eu tenho mais consciência, mais sabedoria para poder lidar, para poder resolver esse conflito com essa pessoa. A resolução do conflito não precisa ser aquela bomba, aquela explosão, aquela gritaria, aquela brigaiada. Quando é desse jeito, é porque os dois estão nos seus extremos. Um não quer abrir mão, eu não quero abrir mão de nada, o outro também não quer abrir mão de nada. Então a gente fica cada um no seu oposto extremo e a gente não cede o suficiente para achar um caminho do meio que vai ser útil para os dois lados. Então, por isso a briga fica muito, muito explosiva, muito grandona. É claro que tem uma questão da personalidade dos envolvidos, né? Tem pessoas que explodem, tem pessoas que implodem.
Mas em algum momento os ânimos se alteram, seja para fora, seja para dentro, isso vai alterar ali a qualidade da relação na hora que tem o conflito. Então, quando os dois abrem mão e têm mais consciência, têm mais sabedoria para encontrarem esse caminho, onde todo mundo está cedendo um pouquinho para a gente construir um caminho novo, novo para os dois lados, e a gente segue uma nova direção, então a gente começa a falar de uma resolução de conflitos, como dois adultos envolvidos nesse relacionamento, assumindo os riscos que essa relação tem e fazendo o seu melhor para essa relação. E cada um recebe com carinho o que o outro está dando, porque a pessoa ali também tá querendo o melhor, também tem uma boa intenção, assim como eu. Então a gente dá com carinho tudo que a gente pode oferecer para o outro e recebe do outro com carinho também, com respeito, com reconhecimento de que aquilo ali para o outro às vezes é um esforço para a pessoa fazer aquilo. E ela tá ali dedicada a mudar algo dentro dela para vocês darem certo. E você também muitas vezes faz isso, né? Então, eu tô aqui falando do medo, do sofrer na relação, porque é um medo que, independente se esse medo veio da minha ancestralidade ou de alguma relação passada que não deu muito certo, é um medo que é muito comum a gente sentir. Não só em relação ao relacionamento amoroso, né? A gente tem medo mesmo de sofrer na vida, de se machucar, das coisas não darem certo. Então a gente tem uma autopreservação, que o medo vem com esse movimento da gente não errar mais nas mesmas coisas, da gente preservar os nossos próprios limites num relacionamento e respeitar o limite do outro. Então tem uma função, eu aqui do ponto de vista psíquico, emocional, acho uma função muito valiosa, o medo, né? Claro que a gente pode usar ele de um jeito muito bom, como eu tô trazendo aqui um exemplo de como a gente fazer ele virar um apoio, ou eu posso deixar ele me paralisando ou me bloqueando do mundo e de todo mundo, né? Então, hoje eu dei essa dica aí da reconciliação com o medo, do acolhimento do medo, porque é algo que realmente ajuda. É tão simples fazer isso, é uma forma da gente olhar para esse sentimento e ter uma conexão diferente com esse sentimento, ao invés de afastar. Que aí, se eu afasto o medo, eu afasto o outro, eu afasto a vida, eu afasto as possibilidades que eu posso me entregar, que eu posso viver. Então, eu espero que esse conteúdo possa ter sido útil para vocês. Se for útil para alguém que você conhece, compartilha. Eu vou deixar salvo essa live aqui no meu IGTV. E eu também quero avisar vocês que muitas pessoas têm me procurado para atendimento, para a gente fazer algum trabalho ou a jornada de casal. E muitas vezes isso não é possível, até por uma questão financeira, que eu sei que tem um custo mais elevado fazer o atendimento. Então, pensando no meu público, nas pessoas que têm me procurado, na necessidade das pessoas, na semana que vem eu vou lançar um curso falando sobre 5 passos para você construir um relacionamento de sucesso, um relacionamento dos sonhos. O que é que você não pode deixar de cuidar dentro de você para que você possa desfrutar de uma relação prazerosa, realmente respeitosa, feliz. Só que o primeiro passo tem que ser com você mesmo, você mesma. E aí nesse curso eu condensei vários exercícios, vários pontos super importantes sobre o relacionamento humano e sobre a relação amorosa. E eu consegui condensar isso em 5 módulos com várias aulas, onde você consegue aplicar